Oi, gente. Eu tava hoje pensando, por novidade, né? Já que nos outros dias eu não penso ainda bem. Mas acho que o lance é que, como eu tive ontem um dia muito difícil, a minha mente pensou o tempo todo em como eu vou consertar isso, eu preciso consertar, eu preciso de alguma forma não estar desconfortável, eu preciso, né? Focado assim, agarrado nesse objetivo. E eu acho que o que eu, né, refleti hoje, um dia passado, ontem eu fiquei mal realmente o dia inteiro. Eu até fui dormir com um certo tipo de aconchego por pensar na minha família, tentar, né, visualizar coisas. Mas era a proposta do dia pra mim é essa. Então, hoje, um novo dia, o que eu venho dizer é que eu fiquei refletindo, né, nessas tentativas de sair desse estado de desconforto, o que e como fazer a alquimia do estado físico ao qual você se encontra nesse momento de desconforto. E realmente é todo um processo, né? O que eu entendo até então, que, né, é uma sabedoria, é um tipo de conhecimento esse que eu vou falar agora, que tá guardado, que foi caçado, que foi queimado, que está selecionado a um grupo, assim, que mantém a tradição, que são guardiões desses conhecimentos e que, enfim, há vários níveis de aprofundamento nisso que eu vou falar, mas trazendo para a materialidade, para o simples, para o que é acessível, é tangível, é tocável, vamos falar sobre frequência. A frequência, né? Então, esse entendimento de eu mando uma certa frequência e eu recebo para mim algo que está nesta mesma frequência. Aí, se é um centro que emana frequência, onde, né, dentro da gente são vários centros de força e energia psíquica que emanam, e a gente pode pensar em dois que são primordiais, assim, quando a gente pensa na nossa existência, que é a frequência do nosso batimento cardíaco e a nossa frequência respiratória. Quando a gente fala, então, da nossa frequência cardíaca, está relacionado ao nosso estado e o nosso, enfim, a nossa integridade emocional, a nossa saúde emocional, até, né, quando a gente fala em relação à alienação emocional que nós temos diante de nós mesmos. Veja bem, quando você se sente, né, de alguma forma sobrecarregado no seu emocional, sai para fora, para o mundo, através da nossa expressão muscular, através do choro e através do suador nas mãos, quando a gente tem ansiedade. Esses sensores do coração, eles estão não apenas lá guardados, né, mas eles estão manifestos nisso que nós entendemos como corpo, como a nossa parte material que experimenta o mundo. Não que o cérebro, por exemplo, não seja material, mas é isso, está dentro desse conjunto, né, de recebimento e troca de informações. E quando a gente fala sobre a nossa frequência, então, respiratória, a gente está justamente falando dessa porção de trocas que acontece. E a gente tem alguns pilares dentro desse funcionamento de frequência respiratória que, de alguma forma, impulsionam ou aprisionam a nossa predisposição genética, né? Então, a gente tem que entender e conhecer o nosso organismo, o ambiente onde a gente está, o clima onde a gente está, para pensar alimentação, quantidade de água a se tomar, qualidade da água que se toma, né? Aí, bom, a qualidade do ar que é respirado e o contato com a natureza, né? Pé descalço no chão, aterramento, tudo isso são coisas que vão mexer e alterar essas ambas frequências que a gente está falando sobre o nosso, né, nosso comando de exterioridade, aquilo que sai de nós e pulsa para fora, tá intrinsecamente relacionado com essas duas coisas tão primordiais, tão viscerais da nossa existência. E como ontem eu tive um dia perrengoso, eu sinto que é muito do porque eu me desconectei desses elementos de cuidado e de
Sabe quando você já entendeu que tal coisa, tal prato, você já comeu 228 vezes? As 228 vezes fez mal pra você, sabe? No final das contas, lá, no momento até tava gostoso, uma vez fez mal 2 horas depois, uma vez demorou 3 dias pra começar a fazer mal, mas sempre acabou fazendo mal. Então, eu, por um tempo, tive uma maturidade de bancar esse entendimento e me afastar grandemente de coisas né, de coisas eu falo frequências, porque pode ser e tá tudo muito conectado, né? O pensamento e a nossa realidade, as coisas materiais com as quais a gente tá tendo o convite de se relacionar. Mas acho que o que acontece é que eu fiz dentro de mim mesma, impulsionada, né, por esse lance da cultura na qual eu estou imersa, eu fiz dentro de mim mesma uma caça às bruxas. Então, eu sempre, através de práticas que eu desenvolvi comigo mesma, né? Tipo, por exemplo, pinturas com sangue menstrual, coisas que pra mim sempre foram, de alguma forma, né, guardar o meu sanguezinho. Quando eu comecei a usar coletor, eu ficava, gente, vou botar fora meu sangue aqui, vou guardar, fazer alguma coisa. E é isso. Ali eu comecei a me relacionar com isso e agora, vários anos depois, né, eu tive um lance de, será que quem eu estou convocando, quem eu não sei o quê. Mas veja bem, veja só, no final das contas, agora, esse tempo depois, eu vejo o quanto eu me desconectei de mim mesma. Quem eu estava chamando, eu estava invocando a minha própria existência conectada, a minha própria existência, mas agora, sem, né, eu precisei tirar de mim os meus próprios ritos de memória e lembrança da minha existência para perceber o quanto eles me faltam e o quanto eu gosto de estar em contato com a minha existência. Porque é isso que nos nutre, é isso que nos verdadeiramente equaliza, né? Esse próprio conhecimento. Pois veja bem, não adianta, né, eu ter cuidados que uma pessoa que tem uma propensão a ter pressão alta deve ter, se eu, na verdade, no meu histórico familiar, dentro da minha construção genética, eu tenho predisposição a ter a pressão baixa. Não podemos caminhar caminhos que não se relacionem com a nossa materialidade da existência do aqui e do agora. Mas veja bem, é no aqui e no agora que se concentram todos os elementos tais quais eles deveriam estar. E essa é uma grande virada de chave. Não lhe falta nada neste momento presente. Nenhum dos prazos que você deveria ter cumprido e não conseguiu cumprir importam mesmo. No final das contas, lá no final da sua vida mesmo, esses prazos não vão ter valido nada. Todos os dias a mais ou a menos, quando você se perde e quando você está se buscando e quando você está completamente achado, todos esses dias não importarão nada, quando você se tornar um ente sem memória. Quando a vida tiver passado, ela ainda estará passando, exatamente como está agora. Então, o depois não é mais importante do que o que nós estamos vivendo. Nesse momento, estamos numa jornada de conhecimento e aprofundamento para uma posterioridade, um outro vir a ser, que só pode ser quando formos verdadeiramente aqui e agora. Parece um grande paradoxo e um dizer nada falando coisas bonitas. Mas eu tô tentando colocar as minhas justificativas do porquê o aqui e agora é a grande condução para esse alinhamento da frequência do seu coração e da sua respiração. Se é a mais pura verdade, eu não sei. Mas pelos testes e investigações que eu fiz, eu digo: é gostoso e também é divertido viver apenas em paz consigo. Volta pra cá.